Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 23 de maio de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O que é o Espiritismo? Muito bem, esse trabalho será conduzido aqui na Terra, encarnados pela nossa irmã Aramita e Carlinha. Vou solicitar para o nosso irmão Tarcísio vir fazer a nossa prece de gratidão. Amado Mestre Jesus, espiritualidade aqui amiga, aqui presente, obrigado por mais essa oportunidade de ensinamento. Obrigado pelas bênçãos que estamos recebendo, pelo esse amparo, tanto dos encarnados como dos desencarnados. Iluminai a todos, Senhor, que possamos assimilar todos esses ensinamentos e possamos praticar no nosso dia a dia para cada vez mais darmos um passo diante de Ti. Obrigado, Pai, que assim seja. Bem, continuamos ainda no primeiro capítulo, que é em forma de diálogos, que Allan Kardec escreveu. E agora ele está conversando, nessa forma, com o cético. E no nosso último estudo nós vimos o cético perguntou por que tinha tanta divergência de opiniões no Espiritismo, e o Allan Kardec explicou, e também sobre fenômenos espíritas simulados. E ele também esclareceu que sempre tinha os charlatães, os que queriam ganhar dinheiro à custa de qualquer coisa. Hoje vamos iniciar ainda no diálogo do cético, impotência dos detratores. Detratores é quem desqualifica, quem difama. E pergunta ao visitante: convenho que, entre os detratores do Espiritismo, há muita gente inconsciente, como esses que acabais de citar, mas, ao lado deles, não se encontrarão também homens de real valor, cujas opiniões têm certo peso? Então, a dúvida do cético é saber, tem gente que quer destruir por maldade, inconsciência mesmo, mas tem gente que tem um valor real. Isso não tem peso, essas opiniões desses ilustres? Kardec responde: não contesto. A isso respondo que o Espiritismo também conta em suas fileiras muitos homens de não menos real valor. Digo-vos mais que a imensa maioria dos espíritas se compõe de homens inteligentes e de estudos. Só a má-fé pode dizer que seus adeptos são recrutados entre as mulheres simples e as massas ignorantes. Um fato peremptório responde, além disso, a essa objeção. É que, apesar de todo o saber, de todo o poder oficial, ninguém consegue deter o Espiritismo na sua marcha. E, entretanto, não há um só dos seus contrários, seja ele o mais obscuro folhetinista, que não tenha lisonjeado com a ideia de dar-lhe um golpe mortal. Sem querê-lo, todos, sem exceção, concorreram para a sua vulgarização. Um fato peremptório é decisivo, determinante, que ninguém consegue deter a marcha do Espiritismo. E ele diz, o folhetinista, ou seja, quem escreve folhetins ou jornalista, que tenha sido envaidecido de querer dar o golpe mortal no Espiritismo, mas, sem querê-los, todos que tentam fazer isso acabam concorrendo para a sua divulgação e não para acabar com ele. Então, o Espiritismo ficou em voga, tudo se falava. Sendo defensor ou detrator, a questão é que ele era falado e divulgava-se. E vulgarizar aí é de popularizar, né? Isso. Então, a todo momento alguém estava falando, ou bem ou mal, falem de mim, Uma ideia que resiste a tantos assaltos, que avança impávida através da chuva de dardos que lhe atiram, não provará a sua força máscula e a segurança das bases em que se firma? Não será esse fenômeno digno da atenção dos pensadores? Ou seja, falassem que era truque, que era charlatanismo, mas ninguém conseguia, dizer assim, deter. Era só caminhando e mais gente falando e mais exemplos e mais fenômenos de todos os lugares. Divina, Como é relação divina, não tem nada que segura.
Também já hoje, muitos deles afirmam que deve haver nisso alguma coisa de real, que talvez seja um desses grandes movimentos irresistíveis que de tempos a tempos abalam as sociedades para transformá-las. E é a terceira revelação, né? Então, não podia falar o que falasse, estamos hoje aqui, já há mais de um século, falando dele também. Isto se tem dado sempre com todas as ideias novas, chamadas a revolucionar o mundo. Forçosamente, elas encontram obstáculos, porque lutam contra os interesses, os prejuízos, os abusos que elas vêm destruir. Porém, como estão nos desígnios de Deus, para que se cumpra a lei do progresso da humanidade, chegada a hora, nada as poderá deter. É a prova de serem a expressão da verdade. Essa impotência dos adversários do Espiritismo prova, primeiramente, como já disse, que lhes faltam boas razões, pois que as que lhes opõem não são convincentes. Ela dinama ainda de outra causa, que inutiliza todas as suas combinações. Admiram-se de ver o desenvolvimento dessa doutrina, apesar de tudo o que fazem para contê-la, e não podem achar o motivo por não o buscarem onde ele realmente está. Uns creem encontrá-lo no grande poder do diabo, que assim se apresenta mais forte que eles, e mesmo mais forte que Deus. Outros no aumento da alucinação humana. Então, todos queriam achar um motivo, né, ou uma causa, né, para deter o avanço do Espiritismo. E ele diz que é porque chegou a hora, era a lei do progresso, e quando Deus determina, está determinado. E ele diz que, olha, uns queriam encontrar que era o poder do diabo, que era para eles, mas para os outros, né, os detratores, mais forte que Deus. E outra causa que estavam também dizendo que era uma alucinação humana, que isso não podia ser, ou seja, loucura coletiva. O erro de todos está em crerem que a fonte do Espiritismo é uma só e que se baseia na opinião de um só homem. Daí a ideia de que poderão arruiná-lo, refutando essa opinião. Eles procuram na Terra uma coisa que só achariam no espaço. Essa fonte do Espiritismo não se acha num ponto, mas em toda a parte, porque não há lugar em que os espíritos se não possam manifestar, em todos os países, nos palácios e nas choupanas. E a gente vê pelo estudo da Revista Espírita, com diversos relatos, diversas cartas, inclusive o próprio Kardec se chateando, se aborrecendo com alguma ideia, e ele aprende dos espíritos o que é a verdade, o caminho que ele tem que seguir. Então, os detratores já estão lá dentro, são os próprios espíritos que dizem, não, é assim, é assado, é assim, então não tem detrator fora mesmo. O ensinamento é todo de dentro. E como diz a tia, o trabalho do Espiritismo é um trabalho coletivo. Não se acha na mão de uma só pessoa. Não se acha mesmo, não. Então, porque não estava sobre a cabeça de Kardec. Kardec foi aquele que organizou o trabalho. Mas a revelação, ela chegou em vários países, de uma só vez, de um só tempo. E a Revista Espírita mostra muito isso, porque eram os relatos, né? As histórias que mandavam para Kardec. E Kardec ali ia catalogando e depois publicando em Revista Espírita. E nós sabemos, o próprio Kardec coloca, se ele falhasse, se Kardec viesse a falhar, outros já estariam prontos para assumir. Outros já estariam prontos, porque se tratava da terceira revelação, a hora era essa e tinha que acontecer. E ele diz, né, que eles ficam procurando a causa na Terra, e ele diz que só achariam essa causa no espaço, ou seja, no mundo espiritual. Não tem como. Inclusive aqui no início, no relato da biografia dele, fala que quando ele se convenceu que havia alguma coisa séria ali, já jogaram uma olha. Tá aqui os nossos relatos, os nossos apanhados, dá uma olhadinha aqui. 50 cadernos. Catalogar 50 cadernos, colocar, porque o pessoal já tinha catalogado muita coisa. Dá uma olhadinha, dá uma agilizada aí. Quando eles perceberam que o professor Denizar estava se interessando,
Aí eles disseram assim, olha, nós temos aqui um material. E eram quantos cadernos? 50 cadernos, mas com os temas tudo misturado. A primeira coisa... não sabe como fazer. A gente não sabe como fazer. Ele, como excelente professor, ele separou todo o material por temas. Isso aqui fala de Deus, isso aqui fala mundo espiritual, isso aqui fala de céu e inferno. Foi catalogando tudinho. Gente, foi muito trabalho. E o trabalho, para mostrar também que o trabalho não era só dele, né? Já tinha uma coletividade trabalhando. Encarnada e desencarnada, né? A verdadeira causa está, pois, na própria natureza do espiritismo, cuja força não provém de uma só fonte, mas permite a cada qual receber diretamente comunicações dos espíritos e por elas certificar-se da veracidade do fato. Ou seja, ele reunia comunicações de vários países, de vários médios, ele juntava, fazia o apanhado e ia sendo, além de tudo, ainda botava para o crivo dos próprios espíritos, né? Será que tá certo? Como persuadir a milhões de indivíduos que tudo isso não é mais que comédia, charlatanismo, escamoteação, prestidigitação, quando, sem o concurso de estranhos, são eles próprios que obtêm tais resultados? Charlatanismo é trapaça, escamotear é dissimular e prestidigitação é ilusão. São os ilusionistas, né? Ou seja, que é coisa falsa. Faz de conta, né? É possível fazê-los crer que eles se mistifiquem a si mesmos, que a si mesmos procurem enganar, fazendo o papel de charlatães e escamoteadores? Essa universalidade das manifestações dos espíritos, que surgem em todos os pontos do globo para desmentir os detratores e confirmar os princípios da doutrina, é uma força que não podem explicar aqueles que desconhecem o mundo invisível, assim como os que desconhecem as leis dos fenômenos elétricos não compreendem a rapidez com que se transmite um despacho telegráfico. É de encontro a essa força que todas as negações se veem quebrar, porque elas se equiparam às acessões de quem pretendesse afirmar aos que sentem a ação dos raios solares que o Sol não existe. O Kardec está dizendo assim, olha, gente, é como se tivesse um sol, os raios solares, a pessoa está recebendo os raios solares, está dizendo, não existe o Sol. Não existe o Sol. Então ele faz essa comparação quando fala de espiritismo. É como se fosse negar o óbvio, né? É como se fosse querer negar o óbvio. E eu entendi que ele está falando assim, como persuadir a milhões de indivíduos que tudo isso não é mais que comédia quando eles são os protagonistas, ou seja, os relatos, as experiências, as pessoas estão enganando, estão escamoteando, como que elas vão fazer isso com elas mesmas? É como se elas estivessem no sol e dissessem, não, o sol não existe, eu não estou vendo. E tá lá, né? Tá posto. É óbvio, né? E ele diz que aparece em todos os pontos do globo, que eles não podem explicar aqueles que desconhecem o mundo invisível. Ou seja, eles estão falando de coisas que eles não sabem, nem se dispuseram a estudar. Que é muito comum, o crítico nem sempre se aprofunda no que vai criticar. E aí ele se torna um péssimo crítico. Né? Ele é um charlatão, né? Fazendo abstração das qualidades da doutrina, que agrada muito mais que as que lhe opõem, vede nisso a causa dos insucessos dos que tentam deter-lhe a marcha. Para que triunfassem, era-lhes mister impedir que os espíritos se manifestassem. Eis o motivo porque os espíritas ligam tão pouca importância às manobras dos seus adversários. Eles têm por si a experiência e o peso dos fatos. Ou seja, ele disse assim, fazendo abstrações, ele diz assim, sem levar em consideração as qualidades da doutrina, né, que agrada muito mais que as que ele opõe, ele vê nisso a causa do insucesso de quem tenta manter deter a marcha. Porque triunfasse era mistério que os espíritos se manifestassem. Porque diz assim, não vou nem falar das qualidades do espiritismo para vocês.
Fazendo abstração é não levar em consideração das qualidades da doutrina, que agrada muito mais que as que ele se lhe opõe. As qualidades da doutrina são maiores do que o que os caras falam. Por isso que os seguidores vão aparecendo. Porque ele não está nem falando disso, ele disse. Vede nisso a causa do insucesso dos que tentam deter-lhe a marcha. Para que triunfassem os detratores, era-lhes mister impedir que o espiritismo os espíritos se manifestassem. Ele não está nem falando das qualidades, e para deter tinha que impedir os espíritos. Os espíritos estão em todas as partes do mundo. É que ele está dizendo que, sem levar em consideração as qualidades da doutrina, que são muito maiores do que o que se põe contra, e além disso, ainda precisava que os espíritos parassem de se manifestar, e eles não param, né? Então, por isso que ele diz que é por isso que os espíritas ligam tão pouca importância às manobras de seus adversários. Porque os espíritos não pararam de se manifestar, apesar de que era músculo, instalador, era truque, era ilusão. Os espíritos continuam aparecendo para gente séria, nos castelos, nas choupanas, em todos os pontos do universo. Isso. Esse início da obra, o que é o Espiritismo, ela realmente é uma leitura onde, não só técnica, mas que o professor Allan Kardec vai utilizando realmente da filosofia, né? Ele vai te convidando a pensar, a refletir. Para quê, gente? Por que todo esse material? Para que a gente possa ter subsídios íntimos para a gente refutar em relação à doutrina dos espíritos. Então, o que o Kardec está fazendo aqui? Ele está nos ensinando a refutar. Você é espírita por quê? Tem comunicação por quê? Então, é como se dissesse assim, eu estou aqui sedimentando para que você possa ter uma base firme e você entender o que é o Espiritismo. Como foi essa elaboração dele? Foi algo fácil? Não foi. Enfrentou muitas dificuldades? Enfrentou. Mas o próprio professor Allan Kardec já deixa bem claro, isso não está centralizado sobre a minha cabeça. Como hoje, eu vejo hoje, a gente não precisa mais estar refutando, né? A gente não precisa, mas é de grande importância para o nosso próprio entendimento. Sim, né? De ideias maiores, de compreensão, uma compreensão mais ampla também. Para que a fé possa ser raciocinada. Né? Até para a gente ter assim noção de que nós estamos falando de uma coisa que a gente conhece. Exatamente. Se não estamos, vamos investigar do que se trata. Não vamos ficar falando como todo mundo sem ter conhecimento. E aqui ele está ensinando um modo de pensar, de raciocinar. Né? A impressão que eu tenho nesse diálogo é como se Kardec levantasse todas as hipóteses contra a doutrina espírita, né? E ele dá todas as refutações. Eu acho que ele mesmo se questionou. Exatamente. E também recebeu muitos questionamentos. Ele recebeu muito questionamento. Muito questionamento. E assim, porque esses questionamentos também às vezes vêm do nosso mundo íntimo. E fortifica. Eu, quando comecei no Espiritismo, quando eu comecei as obras de André Luiz, eu cheguei a questionar várias vezes. Mas, meu pai, será? Todo esse mundo espiritual, e obviamente, à medida que a gente vai estudando, e algumas situações foram acontecendo, quando eu falo algumas situações a nível espiritual, que aí eu não tive mais como duvidar do fenômeno, entendeu? Então, por isso a necessidade dos estudos dessas obras. E também serve para a gente respeitar e admirar o trabalho desse homem e do empenho e da sabedoria dele. Uhum. Mas para frente a gente vai ver, ainda nos diálogos, o conhecimento que ele tinha de coisas que estavam acontecendo nessa época. Coisas que, se a gente for ver, pesquisando, nem na escola a gente estudou, que hoje ou estudou en passant, e ele sabe dessas coisas com profundidade. Ou seja, apesar de todo o trabalho de catalogar tudo, ele se preocupava de ler jornal, de ler revista, de pegar enciclopédia, essas coisas todinha para se manter atualizado, porque estava, nesse final do século XIX, a ciência estava tendo uma revolução completa mesmo. E assim finalizamos o estudo de hoje, de o que é o Espiritismo, agradecendo a Jesus a oportunidade de estudo, de trabalho e aprendizado, e aos amigos espirituais que nos inspiram. E até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.